tarde, pessoal. Meu nome é Maria Heloísa, eu sou graduanda do curso de História do 8º semestre e eu tô aqui hoje para realizar uma atividade da disciplina de República 2. Então, essa atividade, ela consiste em realizar uma análise sobre um filme que referencia o período República e também trazer uma proposta de atividade para ser utilizado com os estudantes do ensino básico. O documentário que eu escolhi para poder trabalhar se chama Vlado 30 anos depois. É um documentário do gênero biografia que vai contar a morte do Vladimir Herzog, que foi um jornalista durante o período da ditadura militar. Então ele foi morto, em 1975, precisamente no dia 25 de outubro. Esse documentário ele foi gravado no ano de 2005 na cidade de São Paulo, e o diretor desse filme documentário, ele se chama João Batista de Andrade, que foi um amigo do Vladimir, durante os anos que ele esteve vivo e teve contato direto com ele. Então, todos os personagens que vão aparecer nesse documentário são personagens reais que participaram da vida do Vladimir e também do período que o documentário vai se passar. Então, o contexto desse documentário, a morte do Vladimir Herzog, ela acontece no governo Geisel, que são anos da ditadura militar. O diretor do filme, que também participa do documentário, porque ele faz as perguntas diretamente para as pessoas, então são amigos, familiares do Herzog, pessoas que trabalharam com ele, e sofreram também durante esse período de ditadura. Então, ele se referencia ao período como o período de chumbo, e realmente é um fato histórico, ficou conhecido assim, os anos de 75 a 85, 74 a 85, na verdade, 85 a gente vê o fim da ditadura militar, e 75 é quando o Herzog ele é morto. Mas os anos da ditadura, eles seguem de 64 até 85. Então, foi um período que a violência ela se tornou cada vez mais efetiva, Várias pessoas também desapareceram durante esses anos e a gente não tem registro, não existe registro dessas pessoas até hoje, pessoas essas que iam contra o governo. Então, se você tinha uma ideia que era contrária ao governo, automaticamente você era considerado uma pessoa comunista, E aí eles davam um jeito, daquela pessoa sumir. Então, o documentário, ele traz os amigos do Vlado que também estiveram presos no Doikot, que foi onde ele morreu, Doikot, na verdade, E eles passam por sessões de torturas e todas são muito parecidas. Então, primeiro eles são pegos em casa, E aí eles usam um capuz preto, todos eles passaram pelo mesmo processo de usar esse capuz, e aí quando eles chegam lá, começam as sessões de tortura, Dentre eles temos choques que eram mais comum, apanhava, então essa pessoa sofria, além da sessão de tortura, que era realmente o ato de machucar, mas também as pressões psicológicas. E é muito interessante quando a gente vê isso nesse documentário, porque quando a gente estuda sobre o governo Geisel, ele foi um dos presidentes que era considerado um dos presidentes mais moderados. E mesmo assim, a violência era algo muito presente durante o governo. Então, várias instituições, vários grupos contrários, ao governo da época, sofreram bastante com a violência e com a repressão. Vale lembrar que nesse contexto a gente vê a presença da tentativa de uma abertura política, abertura que era controlada pelos militares. Então isso começa no governo do Geisel, e aí a gente entende que essa abertura política, trazer na verdade a volta da democracia do Brasil foi um processo muito lento, cheio de idas e voltas e controvérsias, Porque ao mesmo tempo que a gente estava vivenciando uma abertura política para que se restabelecesse a democracia, a gente vê que atos tão antidemocráticos como a morte de pessoas que eram contrárias durante o governo era algo muito comum. Então, enquanto isso, a sociedade estava vivendo
pessoas sumiam, pessoas eram mortas, e o que chamou atenção também na morte do jornalista é que ele se apresentou, né, no DOI-CODE de livre e espontânea vontade. Então, no dia anterior, os militares foram até o serviço do Vlado para poder prender ele, né? Mas aí ele deu um jeito, né? Conversaram com as pessoas do trabalho dele e ficou estabelecido que ele iria se apresentar no outro dia. Ele iria por livre e espontânea vontade, foi assim que aconteceu. E aí, no outro dia, no dia 25 de outubro de 75, ele se apresenta ao DOI-CODE e é morto. E tentam mascarar a morte dele ainda como um suicídio. Então é isso que chama a atenção, né? Que, como eu já falei, vai fazer com que ele se torne um símbolo de luta depois, né? Após a morte do Herzog, acontece também o culto ecumênico. Então, nesse culto, muitas pessoas vão. Esse culto acontece na Igreja da Sé, em São Paulo. Então, muitas pessoas participam desse culto porque ali elas estão mostrando a sua revolta com a morte do jornalista, né? E aí, eu escolhi trabalhar esse documentário para poder, né, transpor para a sala de aula, para justamente poder trabalhar esse período de ditadura, as controvérsias da abertura política, mas, sobretudo, a violência, né? Porque a gente escuta muito que a ditadura militar nem foi tudo isso, que o Brasil cresceu durante a ditadura militar, que as pessoas não morriam, que só morria quem era contra o governo, como se isso já não fosse o bastante para as pessoas não pedirem pela ditadura militar nas ruas, né? Porque é isso que a gente tem que ouvir atualmente, né? As pessoas pedindo pela volta da ditadura, sendo que faz tão pouco tempo que a gente vive uma democracia que está arriscada. Então, foi por isso que eu escolhi trabalhar. E a minha proposta de atividade para trabalhar com os meus futuros estudantes em sala de aula é assistir esse documentário ou pegar pequenos recortes dele para a gente poder trabalhar com a violência, né? E entender como esse período se deu. Então, a partir desse documentário, né, e a partir das aulas, eu utilizaria ele como material complementar, né? E aí, logo após a exibição do documentário, então, o objetivo principal de trabalhar esse documentário é a gente compreender o processo de violência durante a ditadura militar, sobretudo durante o governo Geisel. E após a exibição desse documentário e das aulas, eu faria um debate com os estudantes e, a partir disso, pediria para que eles escrevessem um texto reflexivo sobre a ditadura militar.